Boa tarde. E chegamos ao final do nosso dia de trabalho. Passo a apresentar o orador do último painel, assim como os intervenientes na sessão de encerramento. Começava assim pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. António Mendonça Mendes, também profissional liberal, a quem desde já agradeço a presença, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, que dispensa apresentações aqui entre nós, e o Dr. João Monteiro, que é jurista, consultor empresarial e secretário executivo da Assembleia Geral da Associação Nacional de Profissionais Liberais. Começando pelo João, e já no final destes trabalhos, eu desafiava para tecer umas conclusões gerais sobre o que foi este dia de trabalho. Boa tarde, começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente, e também agradecer o desafio que me foi lançado de fazer... Não está? Está. Acho que está. Agora sim. Agradecer o desafio que me foi lançado de fazer as conclusões neste primeiro Fórum Liberal, onde abordamos temas que foram considerados cruciais para os profissionais liberais. Ao longo deste evento tivemos a oportunidade de discutir de forma profunda e valiosa diversos tópicos que afetam direta e indiretamente a vida e a carreira dos profissionais liberais em Portugal, na Europa e no mundo. Exploramos questões como a autonomia, a independência e a regulação das profissões liberais, onde ficou claro que, a par do necessário impulso e empreendedorismo imprescindível, estimular a participação e a confiança dos cidadãos e consumidores e também estimular na própria sociedade este reconhecimento das competências e integridade dos profissionais liberais. A necessidade de uma regulamentação profissional sólida e transparente foi destacada como um passo essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados e o reconhecimento dos profissionais liberais como um ativo essencial para a sociedade e a economia. E ainda a necessidade de levar a cabo ações proativas para a sua capacitação, que acaba por nos preparar a todos para os diversos desafios que o presente e o futuro nos apresentam, nomeadamente as novas tecnologias e globalização, em que nos focamos muito no dia de hoje. Por sua vez, na perspectiva dos profissionais liberais na Europa e no mundo, quando abordamos este tema, trouxemos à luz várias dimensões globais das profissões liberais, incluindo o talento, a ética, a representação, a mobilidade, o reconhecimento das qualificações e também a formação contínua. Ficou claro que os profissionais liberais desempenham um papel essencial na economia global e aos quais é necessário dar uma voz. A promoção da mobilidade e o reconhecimento internacional das suas qualificações é fundamental. O investimento contínuo em formação foi destacado como um fator-chave para manter a relevância e o posicionamento dos profissionais liberais no mercado de trabalho e destacaram-se várias questões que afetam diretamente os profissionais liberais em Portugal, incluindo a representatividade, a agenda do trabalho digno, a proteção social, a fiscalidade, o risco e o digital. Nas várias intervenções foi reforçada a necessidade de fortalecer esta representatividade dos profissionais liberais, bem como garantir um ambiente de trabalho justo e favorável ao empreendedorismo. Uma proteção social e fiscalidade justa e adequada são essenciais para o desenvolvimento e sustentabilidade das mais diversas profissões liberais, tal como o acesso a apoios e meios de financiamento ajustados à realidade do seu posicionamento no mercado. Discutimos a necessidade de criar um estatuto para os profissionais liberais, uma iniciativa considerada também fundamental para proporcionar segurança jurídica e proteção aos profissionais liberais, assim como uma promoção do seu desenvolvimento. Num breve resumo, podemos dizer que este primeiro Fórum Liberal apresentou-se como uma plataforma de projeção valiosa que nos permitiu explorar algumas das questões basilares que afetam os profissionais liberais em Portugal e no mundo. Certamente que sairemos daqui com um entendimento mais profundo dos desafios e oportunidades que se apresentam e será essa consciência que vai reforçar a capacidade de resposta dos profissionais liberais.
O diálogo e a colaboração entre profissionais liberais, o Governo e outras partes interessadas são essenciais para moldar o futuro das diversas profissões aqui representadas e as que ainda iremos trazer e representar com muito orgulho. Ficou a certeza que devemos continuar a trabalhar juntos para implementar as conclusões e recomendações que aqui desenvolvemos nos painéis deste fórum, criando assim um ambiente mais favorável para os profissionais liberais em Portugal e ainda nas suas relações e posicionamento nos diferentes mercados internacionais. Foi notório que a participação ativa que hoje levamos a cabo, através de reflexões, discussões e networking, certamente não vai ficar por aqui. Perspectiva-se assim um futuro onde, com a participação de todos, se irão alcançar resultados concretos e muito positivos na representação e defesa dos profissionais liberais. Obrigada, João. Creio que é o primeiro passo de um longo caminho que temos pela frente. Daí ser apenas o primeiro fórum da Associação Nacional de Profissionais Liberais, pela qual devemos louvar o nosso presidente, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, a quem passo a dar a palavra e, no final, convidava o Sr. Secretário de Estado Adjunto a encerrar os trabalhos. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu, obviamente, não vou só ir aqui acrescentar 2 ou 3 pontos para ajudar o Sr. Secretário de Estado, quem esperamos a intervenção inspiradora final deste processo. Muito obrigado, João Monteiro, pelo excelente resumo. Faltou aí uma coisa, sei que não é porque foi a presença que tivemos aqui do Pedro Brunhosa, que, para além de um concerto intimista como que nos brindou aqui, também, de alguma forma, como membro da Associação, veio representar este grande leque de profissões e de profissionais das artes e da cultura. Muitos deles estão aqui nesta casa e, portanto, deu aqui um contributo, foi muito interessante. Foi um dia longo, foi um dia muito preenchido, foi um dia em que tivemos representantes do CEPLIS, da Confederação Europeia das Profissões Liberais, da União Profissional de Espanha, que está onde os profissionais liberais têm um estatuto, não esse que estávamos a falar, diferente, que representa 30 conselhos e colégios espanhóis e que representa também cerca de 1.500.000 colegiados. E está aqui connosco ainda, estoicamente, o Dr. Divanzir Chimanércio, que é presidente da Confederação Brasileira das Profissões Liberais, que representa ainda mais, como seria natural, cerca de 15 milhões de profissionais no Brasil e 500 sindicatos ou à volta disso, e, portanto, é uma grande estrutura com sede em Brasília, no Brasil. Temos muito gosto também que esteja cá connosco. Tivemos aqui representantes das ordens, representantes de associações que não estão regulamentadas ou autorreguladas por ordens profissionais. Tivemos um excelente diálogo e eu diria que, como grande conclusão para quem já conhece a Associação Nacional dos Profissionais Liberais, como é o caso do Dr. António Mendonça Mendes, nas suas funções passadas desde o Ministério da Saúde até na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, onde tivemos oportunidade, eu julgo que o João Ascenso ainda ali está e alguns membros da Associação, de reunir e de levantar algumas questões que nós gostamos de pensar, porque algumas delas até foram, digamos assim, abordadas ou até contempladas, que a Associação teve algum papel nisso. Mas outras propostas vieram ao de cima da mesa, que serão endereçadas oportunamente, e depois tivemos aqui um momento muito enriquecedor com os 3 deputados, que levou aqui uma série de questões, perguntas e respostas, foi muito importante. Sr. Secretário de Estado, sabemos que na concertação social seria uma pedra de toque, porque há a possibilidade de da concertação social, onde o Sr. Primeiro-Ministro, no gabinete onde está e onde tem muita influência, tem influência no Governo, natural, das funções que exerce, e pessoal, junto do Sr. Primeiro-Ministro, acho que, como síntese disto tudo, era importante transmitirmos a nossa vontade de participar, de ser ouvidos, ainda que a convite, porque a legislação para já não o permite,
não como representantes, mas como uma voz de cerca de, este Data Hub depois levantou aqui uma realidade que tem que ser aprofundada, mas somos, como nos disse naquela reunião, seguramente mais de 1 milhão fragmentados de formas diversas, de nós sermos ouvidos, sermos convidados a ser ouvidos, porque não podemos, ao arrepio de todas as convenções da OIT e da Carta de Trabalhadores e de Direitos da União Europeia, deixar de ter uma voz. Não é a voz, obviamente, dos reguladores das profissões, essa voz é uma voz diferente, é a voz de quem está preocupado com direitos económicos, com direitos sociais, com a fiscalidade, com a tal representatividade que falamos. Pessoalmente, em nome da Associação e de quem está aqui presente, muito lhe agradecemos, porque sabemos que não apenas ouve, como escuta atentamente, que conhece estes problemas e que pode, junto do Governo e junto do Sr. Primeiro-Ministro, levar a algumas das conclusões que aqui, às quais fomos chegando ao longo do dia. Muito obrigado por expressamente ter vindo ter connosco. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que possa começar agradecendo ao Dr. Orlando Monteiro a gentileza que teve de se lembrar de mim e de me convidar para estar aqui hoje a partilhar convosco alguns momentos da vossa reflexão. Tal como já foi aqui dito, eu também sou profissional liberal e por isso é um gosto ainda maior estar aqui. Mas há outro ponto que me deixa muito satisfeito também de aqui estar, deixem-me confessar-vos. Eu tenho muita simpatia pela deputada Carla Castro, com quem estou normalmente em desacordo. Eu diria mesmo que sempre em desacordo. E por isso é bom, de repente, vir a um fórum, não é um fórum liberal, é um fórum dos profissionais liberais, e poder estar, na essência, de acordo com a deputada Carla Castro relativamente aos temas que dizem respeito aqui à profissão. É muito importante, eu não sabia que este era o Dia Internacional das Profissões Liberais, e as profissões liberais, eu não vou entrar na discussão sobre a definição concreta e quais são os elementos que podem conformar a definição de profissional liberal, mas para mim há um ponto essencial que distingue os profissionais liberais, que é a independência. E não entro na parte se é independência jurídica, é a independência. Aquilo que verdadeiramente eu, como profissional liberal, e a forma como consigo olhar para as profissões liberais, é exatamente a lógica de independência, que significa a responsabilidade daquele que presta um serviço no âmbito de uma profissão liberal. Essa autonomia técnica com que executa, normalmente, uma profissão que está ligada também a qualificações mais elevadas ou pelo menos a aptidões intelectuais que sejam mais elevadas. E é por isso que nós temos uma diversidade tão grande de profissionais liberais. Acho mesmo que a melhor lista, ou a mais exaustiva, é a mesma que consta da tabela anexa ao Código do IRS, o artigo 151, acho que não me esqueci, em que tem lá desde os artistas até aos médicos dentistas, aos advogados, aos consultores, e uma panóplia grande de profissionais liberais, que inclui também consultores imobiliários, etc. Mas a pedra de toque é precisamente a independência que está associada à responsabilidade daquele profissional para com o serviço que está a prestar às pessoas. E é por isso que é tão importante a função social dos profissionais liberais, seja em que domínio ele se manifeste. E essa importância é uma importância que é muito reconhecida pela sociedade, desde logo porque a maior parte das profissões liberais são profissões que são autorreguladas e o Estado delegou em associações de direito privado, mas de caráter público, nas ordens profissionais, aquilo que é a regulação dessas profissões.
E acho que o debate que tivemos muito recentemente no país sobre esta matéria, que ainda não está terminado, porque ainda há processo legislativo pendente na Assembleia da República, é um debate muito importante e é talvez das reformas mais difíceis que se fizeram nos últimos anos em Portugal. Eu recordo, aliás, que das poucas coisas que não foram cumpridas do célebre memorando de entendimento com a Troika há mais de 10 anos foi precisamente a reforma das profissões reguladas na acessão das ordens profissionais. E entidades como a OCDE, como a União Europeia, a nível europeu e internacional, mas em Portugal, como a Autoridade da Concorrência, todos vêm, e bem, do meu ponto de vista, a sublinhar aquilo que são demasiadas limitações naquilo que é o acesso e o exercício de profissões reguladas. Aquilo que é um excesso de legislação naquilo que são os atos próprios das profissões. Eu, aliás, não quero entrar em polémica com ninguém, mas sendo advogado com a cédula suspensa, tenho muita dificuldade em entender um cartaz que vejo perto da minha casa sobre como é que é possível fazer um contrato sem recorrer a um advogado. Bom, e eu diria que para fazer um contrato eu não preciso ser advogado, preciso ser jurista. Eu preciso ser advogado para poder exercer o meu mandato forense, mas para fazer um contrato eu não tenho necessariamente que ser advogado, como, por exemplo, muitos juristas ou muitos advogados in-house das empresas fazem contratos e fazem muito bem esses contratos sem terem necessariamente que ser advogados. E não estou a menorizar o papel do advogado, antes pelo contrário, eu próprio sou advogado e, portanto, não estou a auto-infligir-me qualquer crítica. Estou a dizer que seria bom que todos pudéssemos contribuir para aquilo que é um debate sereno e para que possamos encontrar aquilo que são soluções que sejam boas para o país em geral e não para uma classe em particular. Porque o reconhecimento da importância das profissões liberais e em particular, das profissões que são autorreguladas, esse reconhecimento da importância em nada choca também com tentarmos simplificar e tentarmos retirar as barreiras para poder exercer a profissão nos termos adequados, sendo que há atos que podem ser reservados, e a lei deve fazê-los, mas há atos que, pela sua natureza, não precisam de ser reservados a uma determinada profissão. E é por isso que me parece muito relevante que tudo o que seja a retirada de restrições ao exercício da profissão são da maior importância. Como é da maior importância que nós, profissionais liberais, e eu vou dizê-lo desta maneira porque não tendo a minha inscrição suspensa, não deixo de ser também de origem um profissional liberal, também temos que pensar naquilo que é a estabilidade que as relações de trabalho têm que existir também no seio das profissões liberais. Porque nada tira a independência na acessão, do meu ponto de vista, da responsabilidade que isso significa, dos profissionais liberais, a independência não é nada afetada pela estabilidade das relações de trabalho. Porque elas existem. Não vale a pena acharmos que numa sociedade de advogados nós temos profissionais independentes entre si. Não. Há uma interligação no trabalho de todos, mas existe sempre a autonomia técnica de cada um quando está a exercer a sua profissão. E, portanto, dentro das relações de trabalho, acho que há um tema que foi tratado agora na regulamentação da Lei das Ordens, mas que é da maior importância e da maior justiça, que é o facto de nós não podermos aceitar que existam estágios que não sejam remunerados. Não é possível, porque o estágio corresponde a um trabalho que naturalmente tem uma tutoria, mas é trabalho. E todos aqueles que são profissionais liberais sabem que um estágio é trabalho. E sendo trabalho,
e sendo trabalho de profissionais qualificados, ele tem que ser remunerado e tem que ser remunerado para lá daquilo que é o salário mínimo nacional. E por isso, a introdução da obrigatoriedade dos estágios remunerados é, do nosso ponto de vista, da maior importância para que os jovens possam aceder à profissão, para que os jovens tenham trabalho digno e para que os jovens tenham a remuneração correspondente àquilo que é o exercício da profissão, que também o fazem enquanto estagiários. E, naturalmente, também que a proteção social é bastante relevante do ponto de vista dos profissionais liberais e acho, aliás, que a dura experiência que tivemos durante a pandemia mostrou precisamente a diferença entre aquilo que é ter proteção social e, por isso, em qualquer eventualidade, estar protegido e não ter qualquer sistema de proteção social. E é por isso que toda a proteção social associada aos trabalhadores independentes, ela está dirigida aos profissionais liberais e devemos sempre fazer essa pedagogia, porque muitas vezes no debate político olho muito à discussão sobre se em Portugal existe ou não existe uma carga fiscal enorme. E normalmente responde-se sempre que a carga fiscal é a soma entre os impostos e as contribuições sociais. E essas contribuições sociais, que muitas vezes muitos, de forma muito rápida, dizem que se deveria retirar da folha de salário, são as contribuições sociais que permitem que nas eventualidades de parentalidade, de doença, de desemprego, que esses trabalhadores estejam protegidos. E, portanto, as profissões liberais têm uma natureza diferente, em termos de relações de trabalho, e têm também um sistema de proteção social adaptado, mas que existe. E nós temos que ser absolutamente intransigentes na pedagogia que temos que fazer, desde os mais novos, de que a contribuição para o sistema de segurança social é importante, porque é isso que protege as pessoas nas eventualidades que correspondem a momentos de maior fragilidade dessas mesmas pessoas. E, portanto, considero que da maior importância que dentro das profissões liberais se possa fazer esse debate sobre o aprofundamento do sistema de proteção social, sobre a adaptação do sistema fiscal à especificidade. Não vou falar disso em pormenor, mas tive o privilégio de poder, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ter tido uma reunião muito produtiva com o Presidente da Associação dos Profissionais Liberais e com outros membros da direção, e aí discutirmos. E, aliás, recordo apenas, e não querendo entrar nesse tema em concreto, mas, de qualquer forma, para as profissões liberais, existe mesmo uma adaptação do sistema fiscal da maior importância, que é o regime simplificado de IRS, que tem uma grande simplicidade, passa a redundância, e que penso que é uma boa base para qualquer discussão sobre essa matéria. Mas diria que a discussão sobre os sistemas de proteção social, a discussão sobre a fiscalidade própria dos profissionais liberais é importante, como é importante esta ideia de que as profissões reguladas são profissões pelas quais temos que ter todo o respeito, mas não podemos colocar barreiras que são inadmissíveis e que são exageradas àquilo que é o acesso à profissão e àquilo que é o exercício da própria profissão. E, por isso, penso que essa reforma das ordens profissionais que foi aprovada, que está na fase final de aprovação relativamente à regulamentação dos vários estatutos na Assembleia da República, não é uma reforma contra ninguém, é uma reforma a favor do país e, em particular, a favor daqueles jovens que são hoje a geração que se prepara para ser a geração ainda mais qualificada que a atual. É bom não esquecer a evolução que temos feito
ao nível das qualificações. Nós hoje temos mais de 50% dos jovens com 20 anos frequenta o ensino superior, com grande grau de probabilidade, muitos deles virão a ser profissionais liberais, e esses jovens têm o direito de aceder e de exercer a sua profissão, e é exatamente por eles que nós, enquanto país, temos obrigação de fazer evoluir esta dimensão de acesso a profissões reguladas. E termino com outro tema que me parece também da maior relevância e que também vi no programa que foi objeto de reflexão durante o dia de hoje, que tem a ver com o reconhecimento das qualificações. Porque nós hoje vivemos um mercado global, um mercado laboral que é um mercado global. A facilidade de mobilidade dos jovens, dos trabalhadores, dentro da União Europeia, mas também para lá do espaço da União Europeia, é uma realidade, que aliás é uma realidade que é muito potenciada também pelas novas formas de trabalho, seja do teletrabalho, seja do recurso às plataformas eletrónicas. E, portanto, é muito importante que no reconhecimento das qualificações seja atendido principalmente aquilo que tem que ser atendido, que é a correspondência entre o reconhecimento das qualificações para um determinado efeito num país em correspectivo ao outro país. Isto é, se nós dentro da União Europeia temos países que reconhecem uma determinada licenciatura ou mestrado como suficiente para exercer uma determinada profissão, não faz nenhum sentido que nós aqui vamos avaliar esse mesmo grau de habilitação. E por isso, a simplificação do reconhecimento das qualificações é absolutamente determinante para que Portugal se possa assumir dentro deste contexto de competição global do mercado de trabalho, em que não é por acharmos que fazemos uma barreira a este país que vamos ficar imunes aos problemas. Não, é precisamente se nós atacarmos os problemas e pudermos estar nas mesmas condições que outros países para atrair profissionais qualificados, assim como nós também temos profissionais qualificados que noutros países também querem o seu reconhecimento. E por isso, melhorar o acesso às profissões reguladas, simplificar o reconhecimento de habilitações é, do nosso ponto de vista, absolutamente determinante para a qualidade do nosso mercado de trabalho, e estou convencido que são dois temas que dizem muito à Associação Nacional dos Profissionais Liberais, e por isso agradeço muito esta iniciativa, que já tem 2 anos, de juntar os profissionais liberais, não sei se são 1 milhão, mas sei seguramente que são muitos, mas juntar os profissionais liberais dentro da multiplicidade que são as profissões liberais, mas que têm esse propósito comum, que é a responsabilidade de cada um dos profissionais face aos cidadãos a quem prestam os seus serviços, e essa responsabilidade, que é uma responsabilidade de quem todos os dias dá o seu melhor para fazer com que o país vá para a frente, e estou convencido, tenho a certeza, que os profissionais liberais estão nesse ponto. Por isso, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo nosso dia, e espero poder cá estar, não sei em qualidade, mas no terceiro fórum profissional, porque sendo um profissional liberal, arrisco-me sempre a poder vir a estes fóruns. Muito obrigado. Eu, por acaso, tenho uma questão para colocar ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado não prevê que, com a aceitação para o acesso à profissão e, portanto, pelas ordens profissionais, de determinadas formações, mestrados, licenciaturas, como referiu, à semelhança de alguns países da Europa, estejamos a nivelar por baixo
a futura prestação desses serviços nas várias atividades profissionais. E a outra tem a ver com as ordens profissionais. Eu também gostaria de saber se, a nível da saúde, se a saúde e as ordens profissionais de saúde devem abrir o leque de atividade nos atos de saúde e saúde oral e saúde em geral a profissionais que não detêm as qualificações base que atualmente são as exigidas para exercerem a sua atividade profissional. Portanto, tinha estas duas questões para lhe colocar. Muito obrigado pelas questões. Eu acho que nós vamos estar de acordo relativamente à resposta. Primeiro tema. Não temo que se possa nivelar por baixo. Eu acho que nós devemos ter a capacidade de afastar esses fantasmas. O que se pretende não é nivelar por baixo. O que se pretende é que, se determinadas qualificações são reconhecidas em determinadas jurisdições, nomeadamente dentro da União Europeia, como sendo aptas a exercer ou a aceder a determinada profissão, não há nenhum motivo para que nós façamos uma avaliação suplementar àquilo que já está reconhecido também por jurisdições que são jurisdições que comparam bem com as nossas. E, portanto, o problema do reconhecimento de qualificações não é um tema de ordens profissionais, é um tema de sistemas de ensino e da forma como como nós olhamos para outros sistemas de ensino e podemos avaliá-los. E não faz sentido, quando já avaliamos determinados cursos, de determinadas faculdades de determinado país, ir estar-se repetidamente a fazer a avaliação caso a caso. Portanto, é preciso, aquilo que estamos aqui a dizer, é que é preciso simplificar a forma de fazer o reconhecimento das qualificações, e essa simplificação não pode ser acompanhada de nenhum nivelamento para baixo, nem pode ser encarada como querermos estar a nivelar para baixo. Não. Temos que compreender que o mundo global é mesmo um mundo global e isso obriga-nos a ser mais expeditos do que no passado com o tratamento de determinadas questões. E, portanto, aquilo que não é aceitável é que o reconhecimento das qualificações seja um processo burocrático e demorado e que é uma barreira àquilo que é a entrada no mercado de trabalho português, tal como existe o movimento inverso. Em segundo lugar, tudo se faz com bom senso e, naturalmente, que há atos próprios que requerem uma determinada formação e preparação e que exige que seja aquele profissional e não outro, e há outros que não são necessariamente um ato próprio daquela profissão. E em matéria de saúde, evidentemente que é sempre um caso ainda mais delicado. Mas o que eu acho nestas coisas é que devemos ter todos a abertura de espírito, como penso que existiu e continuará a existir, para podermos distinguir aquilo que objetivamente faz sentido que se mantenha como um ato próprio daquela profissão e aquilo que poderá, dentro de outros profissionais de saúde, também ser estendido enquanto ato não como ato médico ou ato de enfermagem, como um ato de prestação de cuidados de saúde. Obrigada. Eu tenho aqui algumas reservas e eu estou ligada ao ensino, sou professora universitária e digo isto apenas porque participei na altura da adesão ao processo de Bolonha, que é agora muito questionado, como sabe, e há universidades europeias, e nós temos em cima da mesa essa discussão, que já aumentaram de alguma forma a formação nos diversos cursos, nomeadamente na área da saúde.
Por exemplo, a medicina dentária foi reduzida para 5 anos e há universidades europeias que já têm mais um, seja ele de que forma for, mas introduzido mais um ano de lecionação. E por isso chegou-se à conclusão que não foi um bom processo. Isto ao fim de largos anos, com as consequências que daí advieram. E, portanto, vamos novamente abrir o leque, porque há países que têm cursos e licenciaturas e mestrados que, de facto, não são os que nós aceitamos cá e, se calhar, noutros países da Europa, mas vamos abrir o leque para sermos mais inclusivos, para poder aceitar mais outras formações europeias e poder facilitar a livre circulação. Temos este exemplo, que foi um exemplo mal sucedido. Bom, vamos fazendo aqui um debate, Não, mas não, é que vejo com muito gosto. Eu não sei se acompanho a conclusão tão taxativa de que o processo de Bolonha tenha corrido mal. Eu não consigo acompanhar. Não significa que não haja questões, como em qualquer processo de transformação, que tenha que ser ajustado, é como é, mas não consigo partilhar de um diagnóstico relativamente ao resultado, como a doutora aqui evidenciou. Até porque esse processo teve a grande vantagem de normalizar dentro da União Europeia aquilo que era a estrutura dos vários cursos, e estou convencido que isso, aliás, deu um contributo muito significativo para esta geração, que é a geração Erasmus, que eu lembro-me, eu já não sou novo, mas também, apesar de tudo, em 46 anos, mas no meu ano de faculdade, eu tirei o curso em Coimbra, e o meu último ano foi em 1999, foi o primeiro ano em que as vagas de Erasmus esgotaram. Foi o primeiro ano, isto em 1999. Hoje estou convencido, não sei como é que é hoje em dia em termos de vagas, mas estou convencido que devem esgotar todas, porque pela quantidade de pessoas que vejo a fazer Erasmus cá e lá. E, portanto, estou convencido que uma das consequências da normalização da estrutura dos cursos é exatamente essa, que depois tenha que haver ajustamento relativamente a um ou outro. Posso lhe dizer, se calhar com conservadorismo, que ter tirado um curso de 5 anos, tenho sempre alguma dificuldade quando dizem que agora o curso é de 3 ou é de 4, mas seja como for, as coisas evoluem e são como são. Portanto, eu volto a insistir neste ponto. A simplificação dos processos de reconhecimento de qualificações não tem nada a ver com inclusão. Até podia ter, mas não tem nada a ver com inclusão. Tem a ver com olharmos para aquilo que é o mercado de trabalho global, a mobilidade global, e adaptarmos enquanto país. Não somos apenas nós, todos os países se têm que adaptar. E há muitos exemplos, a começar aqui ao lado pela vizinha Espanha, de como o reconhecimento das qualificações se faz com uma simplicidade diferente daquela que se faz hoje em Portugal. E por isso eu acho que nós temos que ter a ambição de... Nós clamamos muito, temos que desburocratizar, temos que simplificar. Aqui está um ponto em que é importante, do nosso ponto de vista, fazer essa simplificação, assegurando, como é evidente, aquilo que se tem que assegurar, que é o standard que nós aceitamos para que aquela qualificação seja apta para o exercício de uma determinada profissão. Não acho que seja com generalizações nem de um lado nem do outro que este tema se resolve. Acho que uma coisa deve ser comum a todos, que é, devemos ou não devemos ter um processo simples, claro, de reconhecimento de qualificações, em que quem o peça tenha toda a certeza de quais são os critérios objetivos, quanto tempo demora, como é que pode fazer. Pronto, e é isso exatamente que se está a fazer, no sentido não de facilitismo, mas no sentido de simplificar algo que deve ser simplificado. Obrigada. Alguma questão? Então.
Henrique Palma Nogueira. Mais uma vez, a minha principal atividade, que é tomar conta de mim próprio, responder por mim e ser responsável por mim próprio. Confesso que já é difícil, não é tarefa fácil, mas é por aí que se começa. Para além disso, sou advogado provecto, ou seja, já tenho 40 e não sei quantos anos de profissão. 40 e poucos, apesar de tudo, mas já passa dos 40. O que me permite trazer aqui, como trouxe numa intervenção no painel anterior, um elemento histórico. A minha provectidade permite-me trazer elementos históricos. Não permite muito mais do que isso, mas elementos históricos eu consigo trazer. Na intervenção anterior, no painel anterior, trouxe um elemento histórico relativamente à CEPAS, à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que não é tão má como aquilo que hoje em dia passa para a opinião pública, conseguia reformas de 6 mil euros por mês a quem descontasse no modelo convencional para isso. Portanto, era uma questão de autorresponsabilidade, de que eu gosto. Gosto do sistema de autorresponsabilidade. E agora neste trago um outro elemento histórico para reflexão. Não quer dizer que também tome posição, como não tomei posição pessoal na anterior, a favor ou contra a CEPAS, e que é o seguinte: lembrei-me no âmbito das qualificações e particularmente no que diz respeito ao âmbito da atividade de advogado, penso que já não é do tempo do senhor Secretário de Estado, que é o tempo em que eu fiz estágio, que produziu insuspeitamente esse tempo e o anterior e o próximo seguinte, advogados altamente qualificados. Lembro que o estágio, que era o estágio do meu tempo, era um estágio previsível, de 1 ano e meio, em que nós frequentávamos um escritório de um advogado mais velho, que era o patrono, frequentávamos o tribunal onde fazíamos defesas oficiosas e mais nada do que isso. Ou seja, no fim de 1 ano e meio, nós não havia exames à ordem, a única coisa que havia era um atestado de honra da parte do patrono em que ele atestava que o estágio tinha corrido bem e o candidato estava apto a exercer a profissão. Não era preciso mais nada do que isto. E nestas circunstâncias, olhando empiricamente para a prática, para a vida, este sistema produziu, comparativamente e para ser simpático, tão bons advogados como produz o sistema complexo atual. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu só queria, tal como tinha dito algumas pessoas antes, estamos aqui numa cerimónia de encerramento com um governante que tem, e já o tinha dito, a abertura e a capacidade de diálogo para, numa associação diferente, como se está a ver, estar disponível para as questões, para responder às questões, e isso é uma qualidade de enaltecer e que desde já, não já porque estamos quase a terminar, vai merecer com certeza uma salva de palmas muito grande da assistência. É mesmo com muito gosto e acho que é o nosso dever e faço o mesmo com gosto. Sr. Doutor, eu não sei se lhe vou responder como advogado, que era o que me dava vontade de responder, mas até vou responder com a minha experiência. Às vezes, na política, aprendi que dar casos particulares nunca é muito bom porque isso depois generaliza, mas vou arriscar neste caso. Ou seja, eu já sou de uma outra geração relativamente ao estágio, em que tinha que fazer, ao fim de uns meses de aulas que tinha na ordem, tinha que fazer uns exames, depois ia à parte prática, onde se fazia as diligências e as presenças nas diligências, estou a lembrar como é que era o nome, depois no final fazia-se a prova de agregação, que tinha que se entregar uma série de relatórios e tinha que se fazer um exame oral. Agora, há uma coisa que eu não consigo perceber. O meu professor de Direito Penal foi o professor Jorge Figueiredo Dias. E a minha professora de Processo Penal foi a professora Maria João Antunes. Eu não me lembro como é que se chamava o meu formador da Ordem de Processo Penal. E não faço a mínima ideia porque é que voltei a ter processo penal na Ordem e porque é que voltei a ser avaliado a processo penal na Ordem. Pronto. Já consigo entender ter tido aulas de ontologia na Ordem e ter sido avaliado pelas aulas de ontologia e ter feito um trabalho de deontologia.
Também percebo que tenha tido registros de notariado, porque, apesar de tudo, é uma parte que na faculdade tenho a ideia que fica mais para trás. Mas isto para dizer o quê? Os estágios não são uma segunda volta das licenciaturas. Os estágios são para habilitar com ferramentas para a vida profissional e que sejam diferenciadoras relativamente à licenciatura e ao mestrado. E, portanto, eu não posso ser avaliado quer dizer, acho inconcebível que seja avaliado novamente para aceder a uma profissão depois de eu ter sido avaliado por essa mesma cadeira na faculdade. E, portanto, partilhar com o Sr. Doutor, pronto, a concordância com aquilo que acaba de dizer, que é os estágios nas profissões autorreguladas devem ter um valor acrescentado face àquilo que é a formação académica. Senão, acho que não tem nenhum sentido. Mas insisto neste ponto, porque é um ponto que nem sempre, mesmo pelos profissionais liberais, nem sempre é muito aceito, que é este tema é mesmo o tema da remuneração dos estágios. Às vezes, principalmente em grupos mais informais, em grupos de amigos, me dizem assim, isso é tudo muito bonito, mas o que vai acontecer é que aqueles que agora conseguiam aceder a um estágio vão ter muito mais dificuldade porque o estágio passa a ser pago. Eu estou convencido que esse problema se vai ultrapassar muito rapidamente, porque os estagiários que existem porque há trabalho correspondente para que tenham que o fazer. E aquilo que é a obrigação do patrono é de proporcionar as condições adequadas do trabalho. E essas condições adequadas é também a remuneração. E, portanto, mesmo a forma de funcionamento das várias organizações, desde os contabilistas, aos advogados, aos arquitetos, tudo o que é profissões que impliquem estágio, também tem que haver a responsabilidade dos mais velhos, de que perante os mais novos têm a responsabilidade de proporcionar o estágio, e esse estágio que corresponde à prestação de trabalho para a organização ou para o escritório em questão tem que ter associado um salário. E eu acho que é muito importante mesmo que possamos vincar este tema, porque é da maior importância para a dignidade do mercado de trabalho. Sr. Secretário de Estado, o profissional liberal ali do vídeo, antes de passar ao início para encerrar a sessão, estava a fazer sinal que está na hora de encerrar, mas eu queria, se não visse inconveniente, e já neste tom de informalidade, que o nosso amigo, já que falou em contabilistas, o Divanzir é contabilista, que num minuto, Divanzir, porque é um recado quase direto para o nosso Primeiro-Ministro de Portugal, que desse aquele abraço de profissional liberal do Brasil para o profissional liberal de Portugal, para aquela representatividade que vocês têm no Brasil. Muito obrigado, meu amigo Orlando. Nós começamos essa digamos, conversa, né? Num primeiro tempo, há 2 anos atrás, já no primeiro encontro virtual, em pleno tempo de pandemia, a primeira reunião formal entre as 2 diretorias, e começou essa aproximação. Nossa co-irmã aqui de Portugal, a ANPL, ao qual eu tenho que cumprimentá-lo pela coragem, pela força de realizar um evento que eu fiquei o dia todo aqui, bastante prestigiado, reuniu autoridades, reuniu profissionais liberais de um peso que realmente impressiona. Tenho que cumprimentá-lo por isso. E dizer, né, em nome dos profissionais liberais do Brasil, em nome da CNPL, da satisfação, da alegria, da honra de poder ter participado desse evento e poder falar um pouco sobre a história dos profissionais liberais ou da profissão liberal no Brasil. Alguns temas aqui discutidos de extrema importância e muito parecido,
muito semelhante os problemas e as necessidades de evoluir, de estudar, de debater de Portugal, da Europa, com o Brasil. É muito semelhante, é muito próximo a necessidade e a luta, digamos, de que esses profissionais, né? No Brasil somos 15 milhões, é 1/4 da força de trabalho são de profissionais liberais. É evidente que os sindicatos majoritários, os majoritários são aqueles por atividade, são os metalúrgicos, são os eletricitários, bancários. Ali tem profissionais liberais que se colocam como outra profissão. O termo sindicato está bastante desgastado no Brasil, tem uma outra conotação daqui. Mas nós trabalhamos como sindicatos diferenciados, os de profissão, né? E profissionais liberais estão nessa, no sentido da valorização, do crescimento, da força, da participação e como tal. Se formos analisar 1/4, eu creio que essa proporção ela não é diferente aqui. Entre os, digamos, metalúrgicos, entre os bancários, também aqui em Portugal, também na Europa tem profissionais liberais. Nós vimos aqui a participação de congressistas, né, do pessoal da política, e que realmente, também profissionais liberais, e que realmente é um trabalho de conjunto que vocês têm aqui, e vocês realmente mostraram bastante força, participação. Mais uma vez, agradeço, Orlando, a honra de ter sido convidado e de poder estar aqui. E continuemos irmanados. Acho que temos muita coisa a aprender junto, a evoluir junto, e acho que o caminho é esse mesmo. Muito obrigado. Cabe-nos encerrar este fórum, satisfeitos pela participação ativa de todos e motivados para continuar a defender os profissionais liberais. Agradecemos à mesa presente e ao debate que proporcionou e desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado pelas vossas presenças. Estamos certos que este não terá sido o último fórum do profissional liberal. Ver-nos-emos em breve. Muito obrigada.